E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje eu vou nada mais, nada menos do que falar para vocês quais são os livros que abandonei, não de vez, ou talvez de vez, em 2022. Simbora? Antes de que a chuva de dislike recaia sobre a minha pessoa, porque só tem livro famoso aqui, se inscreva neste canal, ative o sininho para não perder nenhuma das nossas notificações e dos nossos conteúdos, ok? E me siga no meu Instagram, lá você fica sabendo de tudo em primeira mão, @joyce.club, vai aparecer aqui na tela para vocês, tá? E simbora, porque a lista é polêmica, meus amigos. Começando por ninguém mais, ninguém menos do que Verity. Vou falar no português bem dizido, bem falado, Verity mesmo, e eu só conheço a tal da mulher com milhões de vogais e consoantes no mesmo nome por Colleen Hoover. Muita gente chama de Colleen, então vamos de Colleen Hoover hoje, tá? Me perdoem aí a pronúncia. Bem, pessoal, comecei esse livro no momento que eu acho que eu não estava muito na vibe de começar, e eu confesso que eu já abandonei nas 3 primeiras páginas do livro. É isso mesmo. Achei a história muito impactante, apesar de estar sendo muitíssimo falada na época, então eu achei que para mim não era o momento de ler. Inclusive o livro tá novíssimo aqui, ainda parado com uma xuxinha de cabelo na mesma página que eu parei, que foi a página 12 ou 13. Ele tá com cheiro de novo ainda, esse livro, mas eu não pretendo largar essa leitura em nenhuma das que estão aqui, que vão aparecer nessa lista. Eu só acho que realmente, para esse em específico, eu não estava de fato na vibe de ler esse livro, mas eu quero ler porque essa mulher aqui, cara, essa mulher aqui, ela veio para revolucionar. E, inclusive, vai ter diversas produções cinematográficas aí das obras dela, e eu não quero ficar atrás, eu quero sim ler, mas por enquanto, não agora, não agora. E assim a gente segue para um outro ainda pior. Pior no sentido, muito falado, todo mundo ama, mas que também ficou na minha lista. Fiquei sabendo que inclusive essa obra tem produção cinematográfica, né? Foi adaptada uma série para ela, e eu fiquei ainda mais curiosa para ler, mas confesso que eu li bastante desse livro. Eu cheguei até a marcar ele, mas eu acredito que aquele efeito, como eu falei para vocês, do ano passado, efeito Covid, falta de concentração, eu acabei abandonando, talvez pelo tamanho da história, ou então, sei lá, o livro pesado na minha mão, a fonte muito pequena, tudo me desanimou de uma forma geral. Então eu realmente deixei ele de ladinho, inclusive eu levei ele para uma viagem minha, e em 2021 comecei a ler, continuei a ler ali naqueles passinhos de formiga, mas veio a bendita da Covid e me deixou muito mal. Retomei essa leitura mais ou menos no meio do ano, só que não consegui concluir, mas eu espero que um dia ela esteja na minha lista, na minha TBR de novo, tá? Então é patinco, gente, isso mesmo. Eu falei que eu volto já em outros vídeos, e eu volto mesmo, mas por enquanto, devido às escolhas que eu já fiz para esse ano de 2023, que ainda teremos vídeo neste canal, esse aqui vai ficar de lado, tá bom? E, por favor, não desistam de mim. Terceiro da nossa lista, que eu também comecei a ler em 23, mas não concluí a leitura. E não sei porquê, porque eu cheguei justamente no clímax da história e não consegui prosseguir com essa leitura. Foi justamente de A Cachorra, da Pilar Quintana. Gente, sério, esse livro aqui, ele me captou tanto que eu comprei ele por conta de um anúncio da Intrínseca no meu Instagram. E cara, aquela sinopse me deixou tão mexida, sabe? Que eu falei, cara, eu preciso ler, eu tenho cachorra, sabe? Então, assim, é aquela coisa, eu preciso ler esse livro, e eu acredito que ele envolva ainda mais do que só essa relação de dona e cachorro, tem toda uma questão de maternidade. Inclusive, eu parei ele praticamente na metade, é um livro super curto, né? Que, enfim, tem uma fonte grande, uma diagramação que ajuda muito
com que esse livro seja fácil de ler, tem páginas amareladas. Ele é muito curtinho, gente, mas eu confesso pra vocês que foi uma leitura que, assim, eu abandonei. Eu não sei, eu acho que tinha outras coisas me captando naquele momento e eu acabei deixando de lado, e quando eu vi só foi ficando e ficando e ficando. E eu falei, cara, a esse ponto, com a minha mente pós-Covid, eu não lembro mais nada, então vou ter que começar a leitura do começo, com certeza, quando eu retomar a leitura desse livro. Mas por enquanto ele também não está na minha TBR de 2023, eu vou aguardar para ver se eu consigo ler tudo que eu quero, tudo que tá na minha lista, para ver se eu consigo encaixar ele na minha lista, mas por enquanto vai ficar por aí. Mas isso não significa que o livro seja ruim. Eu gostei muito, me captou muito, e é um livro brasileiro, gente, ele deve ser lido, tá? Então, mais um abandonado para a lista. Para este próximo, deveria ser um crime eu estar falando em vídeo, em YouTube, sobre este livro, num título como esse. Eu comecei esse livro assim que ele entrou na minha casa, porque eu já estava numa super expectativa no momento que ele foi lançado. Eu comprei inclusive na pré-venda, e ele chegou na minha casa e eu fui lendo e pasmem, gente, não consegui continuar a leitura e vou dizer o porquê. Mas antes, deixa eu mostrar a belezura para vocês. Eu vivendo nas entrelinhas da Juliana Cerqueira. Olhem a quantidade de flags que tem nesse livro. Olhem. Só vejam a quantidade de flags. E eu cheguei mais ou menos à metade do livro, inclusive eu utilizei o próprio marcador do livro para fazer a leitura. Mas, gente, não é que a leitura não me captou, vocês podem notar. Não é que, assim, eu tive que deixar de lado pelos compromissos da vida, mas é pelo fato da história ter me impactado tanto, de eu ter uma similaridade tão grande com a história, assim, ter algo que fala um pouco sobre mim, que eu falei, cara, eu não tô preparada para continuar essa leitura. A Elo me conquistou muito, muito mesmo. E assim, eu acredito que eu esteja amadurecendo. Inclusive, foi tema de uma das minhas sessões de psicóloga, tá? Então, eu preciso mesmo dar um tempo desse livro, né? Ele foi tema na minha terapia porque foi um livro muito pertinente. É um livro importante para mim. E isso significa que é um livro muito bom. Mas, por enquanto, eu prefiro dar uma pausa nele. Inclusive, ele está na minha TBR de 2023, porque eu quero retomá-lo, mas eu precisei dar um tempo para eu poder processar todas as informações, tanto desse livro quanto da minha vida. Então, eu super recomendo, eu amo a Ju, eu assisto muitos vídeos dela e a escrita dela é perfeita, assim. Cara, os capítulos são muito curtinhos, dá pra você curtir uma leitura muito good vibes aqui. Então, realmente, eu recomendo pra vocês. E eu estava muito próxima do plot dessa leitura, sabe? Do clímax mesmo, mas infelizmente estava ficando muito intenso pra mim, como eu falei pra vocês. Mas em 2023, sim, vai sair resenha deste livro. Em nome do Senhor Jesus, tá? Eu amo muito e recomendo desde já. Seguindo agora para o mundo digital, porque este Kindle não veio para ficar parado nesta casa pegando poeira. Comecei uma leitura que me chamou muito a atenção, inclusive foi no momento que assim eu deixei Patinco de lado e essa leitura entrou na minha vida, que me chamou muita atenção, porque enfim, eu gosto muito de biografia, gente, eu descobri isso aqui tipo em 2023 na lata. Cara, eu não imaginava que isso ia me impactar de um jeito tão grande, sabe? Essa história tem um pouco de relação com a minha adolescência, né? Então, assim, eu queria muito saber. Ali no momento que eu abri aquele livro, eu já tava com a cabeça bem mais formada, né? Que foi ano passado, então eu não ia me deixar levar pelas emoções, né? Da adolescência e tudo, mas ia correlacionar um pouco essa questão das histórias, que é Dave Grohl, contador de histórias, gente. Eu queria muito saber um pouco da história desse cara. Ele já escreveu outros livros, né, se não me engano. E por que eu falo que tem uma relação com a minha adolescência? Porque eu escutava muito Nirvana, né, escutei muito Foo Fighters na época que eu estava na escola. Então, pra mim, é uma banda relativamente importante, né, que vai ter uma relevância na vida. E eu queria saber, entender um pouco mais como é que foi esse processo dele superar, né, a morte do Kurt, criar a banda dele, né. Então, assim,
Não deve ter sido fácil, com certeza ele deve contar aqui, e me chamou muita atenção no momento, só que eu comecei a ler uma amostra grátis, né, para ter mais ou menos um panorama, se eu ia gostar da leitura, se eu ia gostar da escrita, e até gostei. E gente, pasmem, eu fui comprar o livro e acabei comprando o livro em versão inglesa. Cara, parabéns! Um prêmio aqui pra lerdeza da pessoa. E aí, de fato, eu tô com o livro aqui em versão inglesa, só que, gente, eu não me sinto preparada ainda para esse tipo de leitura, né? Leio muito em português, mas confesso que as minhas leituras em inglês são leituras breves, rápidas, para eu tentar entender o mais rápido possível a informação que está sendo me passada ali. Mas eu não esperava que, enfim, eu ia cometer esse deslize e agora eu vou esperar pelo menos passar aí o mês, né, fechar o cartão de crédito para ver se eu consigo comprar esse livro, porque realmente ele tá na minha TBA de 2023 e porque eu abandonei. Enfim, gente, eu confesso que a escrita do Dave, eu não sei se ele, enfim, contratou uma pessoa para ir escrevendo enquanto ele relatava a história, ou se foi ele mesmo que escreveu a história. É muito diferentona, tá muito fora do habitual que geralmente entra nas minhas listas de leitura. Então, assim, no momento eu senti um certo distanciamento do livro, apesar de eu querer saber da história. E aí quando eu comprei o livro eu ainda cometi esse deslize e eu falei, ai cara, deixa pra lá mesmo. Em um outro momento eu compro esse livro e leio ele em português mesmo. Mas é isso, gente, está na TBA de 2023, então assim, como eu sou uma pessoa que está amando muito biografias, né, ou autobiografias, com certeza eu vou ler esse livro e vou trazer resenha aqui no canal pra vocês. Não me abandona ainda não, porque o último livro vai ser assim de cair o queixo da boca. Principalmente pela proximidade de que está para ter uma produção deste livro, né, para as telonas. Então assim, não me abandona porque você ainda vai ter um certo motivo para não gostar desse vídeo. O penúltimo livro dessa lista é justamente uma releitura, isso mesmo, gente. Eu queria começar a reler os Bridgertons e comecei, obviamente, pelo primeiro livro, que é o Do Que Eu, mas, pasmem, é o meu livro favorito, só que depois de um tempo, tipo, eu já tinha passado, eu acho que uns 4 ou 5 capítulos, eu fiquei, cara, por que estou achando isso maçante? Há 3, 4, 5 anos atrás isso era tão interessante pra mim, então assim, pra vocês verem como os gostos da gente vai mudando. Os Bridgertons é de fato uma série perfeita, favorita, que eu amo de todo o coração e paixão. Assisto a série também, tô acompanhando a cada temporada que tá saindo, mas eu confesso pra vocês que a leitura não me captou. Enfim, se eu não fosse fã, vocês não iam ver basicamente a primeira prateleira dessa estante dedicada a Julia Quinn aqui, né? Mas eu não sei porquê, não deu match no momento. Eu falei, cara, quer saber? Não vou ler não, é isso aí, bola pra frente, tem muita coisa pra ler, então deixa pra lá. Já li mesmo, já sei qual é o início, o meio, o fim da história, não me captou nesse momento, next. Eu acho que a gente tem que ser prático na vida, gente. Tem muito livro pra ler, muito livro nessa vida. E infelizmente a gente nem vai conseguir ler todos os que a gente quer. O nosso tempo aqui nessa terra é muito curto pra ler tanto livro. Então assim, comenta aqui embaixo se você já abandonou algum desses livros, por enfim, qualquer motivo que seja. E conta aqui também se você não teve alguma conexão com algum livro que você já gostava bastante, foi reler e realmente não deu mais aquele match. Conta aqui pra mim que eu vou querer saber com certeza. Por fim, não menos importante, este livro vai ter produção cinematográfica, inclusive vai ser uma série que vai sair sobre esse livro. Então assim, não me julguem! Inclusive, quem me acompanha lá no Instagram, não esquece de me seguir lá. Eu postei nos meus stories ainda no ano passado, no momento que esse livro chegou pra mim, eu coloquei em cima do meu teclado, tirei uma fotinho, postei nos stories. Essa vai ser a minha leitura de final de semana. Gente, o que aconteceu comigo? A vida, né? Realmente aqui eu vou dizer que não tem uma razão para eu ter abandonado esse livro, porque a escrita dele é boa, a autora é muito boa, a escrita dela, pelo que eu entendi, já tá muito amadurecida nessa obra aqui, e ela é muito amada, assim como a primeira que eu mostrei, né, o primeiro livro que eu mostrei aqui. Mas assim, gente,
confesso pra vocês que a correria fez com que eu abandonasse essa leitura logo de cara, porque eu queria de fato dedicar bastante tempo. Vai falar de um assunto que eu gosto muito. Agora com a série tão próxima pra sair, eu tô muito motivada a lê-lo. Inclusive tá na minha TBA de 2023, que é ninguém menos, ninguém mais do que Daisy Jones and the Six. Gente, isso mesmo, sabe? Eu comprei esse livro, eu falei, cara, ele tá tão em alta, não é possível mesmo que ele não seja uma leitura legal. Todo mundo tá falando dessa autora, ela é uma ótima autora, então assim, a gente tem opiniões muito divididas sobre os livros, né? Então é por isso que boa parte dos livros que foram muito famosos em 2022 eu deixei pra ler em 2023, justamente por conta desse hype. Muitas vezes esse hype me faz desanimar da leitura, porque muita gente vai comentar sobre ele e, enfim, me deixa um pouco desanimada, confesso. Então, assim, inclusive é um livro que eu quero muito ler, que eu quero muito, sabe, aprofundar na história, sabe? E eu imagino que vai ser muito legal, pelo que eu já vi dos burburinhos, das notícias, das histórias. Tá bem fiel, né? As produções, as personagens. Então, acho que não vai nos deixar na mão, né? Inclusive, de quem é o comentário que tá aqui em cima? Reese Witherspoon, gente. Pelo amor de Deus, a mulher tem um clube do livro. Não tem como não duvidar de uma recomendação dessa mulher, né? Não tem. Bom, gente, eu acabei esquecendo de comentar, mas teve um audiolivro que eu também abandonei. Eu não sei se esse abandono foi mais pela a forma mecânica que eu tava fazendo essa leitura, ou se porque a história não tava me prendendo. Eu acredito que seja mais possível que seja a primeira opção, porque, cara, eu amo essa história. Eu gosto muito dessa história. E eu já comecei a relê-la várias vezes, mas eu nunca consegui finalizar, que é Vozes de Chernobyl. Eu comecei inicialmente lendo ele no Kindle. Na verdade foi no Leve, na época que eu ainda estava lendo muito no Leve. E por alguma razão não consegui continuar, não sei se na época eu tava na faculdade. E aí eu falei, cara, preciso retomar esse livro, ele parece ser super interessante, é um livro que tem uma carga emocional muito grande, porque está tratando ali de uma história real, né? Real, que aconteceu mesmo. E aí eu comecei em audiolivro pela Alexa, só que eu confesso pra vocês que não deu match. Aquela voz mecânica, sabe? Não tava uma coisa bem fluida pra mim, eu diria isso, essa é a palavra certa, fluida, não estava fluido, e aí eu não consegui continuar. Eu não sei se os capítulos estavam sendo bem narrados ali, tinha uma hora que eu senti uma desconexão muito grande da história, então eu realmente abandonei esse audiolivro. Não significa que eu não esteja lendo outros, né, mas estou lendo por outros aplicativos, e não significa que o aplicativo da Alexa seja ruim para você ler livros, não é? Eu só não consegui realmente me identificar com esse audiolivro, com essa leitura dessa forma, nesse aspecto da Alexa, tá? Mas assim, ressaltando para vocês, já ouvi outros livros em outros aplicativos e gostei bastante. Inclusive, se vocês quiserem que eu traga esse assunto aqui, né, outros livros aqui para vocês nesse formato, comenta aqui embaixo, que aí eu realmente vou analisar para trazer isso aqui para vocês. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Se você curtiu esse vídeo, apesar das bombas que eu falei aqui, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para as outras pessoas verem. Talvez esses livros famosos que eu falei aqui também foram muito abandonados por muita gente, apesar de terem sido muito lidos também. Então compartilhe esse vídeo, vai ajudar muito o canal do clube a crescer ainda mais. Bom, é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Doni.